Jesus denuncia Corazim, Jesus, he denounces Chorazin, Betsaida e Cafarnaum, Bethsaida, and Capernaum, cidades privilegiadas, cities that were highly privileged, onde ele realizou muitos where milagres, he performed many miracles, mas que não houveram arrependimento. yet they did not repent. Nesses lugares In these cities, não houve arrependimento. there was no repentance. Essas 3 cidades tiveram muito privilégio, These 3 cities had much privilege, mas nenhum arrependimento. but no repentance. A minha oração nessa noite My prayer tonight, é que você comece a entender that you start to understand nas entrelinhas da palavra de Deus, that in the midst of the Word of God, que você comece a entender, that you start to understand, não apenas no culto de hoje, not just today's service, mas cada mensagem que é but pregada, each message that is preached, o que o Espírito Santo what quer the falar Holy conosco. Spirit wants to talk to us about. 3 cidades grandes, 3 great cities, 3 cidades famosas, famous cities, 3 cidades poderosas, powerful cities, aonde Jesus, o próprio Cristo, where Christ passou por ali went through e realizou muitos and milagres. fulfilled many miracles. 3 cidades onde tiveram um privilégio que muitos outros lugares 3 cities that had much privilege, queriam ter, mas não that tiveram. other cities wanted to have but Mas didn't. essas cidades tiveram esse But privilégio, these cities had these privileges, mas nenhum arrependimento But none houve nesse lugar. repented. O maior erro delas, Their biggest error, o maior pecado dessa cidade, their greatest sin, não foi a ignorância, was not ignorance, mas a indiferença but indifference diante da revelação dada por Deus in the face of na pessoa revelation de Jesus. given through Christ Elas Jesus. viram a glória de They Deus, saw the glory of God. elas viram o próprio Deus They saw andando na the terra, Lord in the flesh walking on mas earth. ainda assim mesmo But even then, rejeitaram a sua they presença. rejected his presence. Viram Jesus, They saw Jesus, mas não olharam para ele. but they didn't look at him. Viram They Jesus saw the Lord fazer milagres, fulfill these miracles, mas não experimentaram but os they did not milagres. experience the Não miracle itself. testemunharam They os did not milagres. testify about the Não miracles. viveram os They did not milagres. live the miracles. E Jesus afirma And que Jesus, he affirms, ele faz uma comparação and he compares com Tiro e Sidom with Tyre and e Sidon Sodoma, and Sodom, cidades que estavam também agora entregues ao pecado. that were cities known for their sin. E Jesus afirma que elas That he deveriam affirms ter se that they arrependido should have been repentant diante de tamanha luz under the light que ele mostrou a elas. of what he has shown and Isso revealed nos to them. mostra And this shows us que a that responsabilidade there are responsibilities, ela aumenta conforme a luz and the recebida. greater our responsibility Eu vou repetir is, para você is entender. greater the light we A receive. responsabilidade The responsibility que vem sobre a sua that vida, comes over our life ela vai aumentando will become greater and conforme greater a luz que você vai recebendo, as the light you receive grows conforme a greater and greater. iluminação que você The vai recebendo, illumination that you receive conforme greater a and greater. revelação que More você vai recebendo, revelation that you start to acquire, conforme aquilo que você vai which you recebendo de start to Deus, receive from God, nos mostra que a responsabilidade shows aumenta us that mais. the responsibility grows as well. Essa semana This week, eu estava sentado jantando com minha I esposa, was eating with my wife, com a minha família, with my family, e nós estávamos meio que disputando entre nós when we were discussing within ourselves quem conseguia enxergar mais longe. who can see farthest. E todos nós com as nossas limitações, And all of us with our limitations, porém eu e a minha esposa, me and my wife, que usamos óculos, we wear our glasses. ainda maior era a nossa limitação. Bigger was our limitation. Daí no meio da nossa disputa, And then in the middle of our discussion, eu peguei o mesmo texto I grabbed the same text que nós estávamos disputando em enxergar uns com os outros that we were discussing about. e coloquei a mesma I distância put it at the same que nós distance estávamos colocando anteriormente that we were putting it at
the first in the Mas só beginning. que agora eu acendi a luz do meu celular And now I turn on the flash of my e phone apontei direto para o texto and I pointed it directly to the e text. disse para eles: And I said to them, agora leiam. read it. Quando eu acendi a luz do celular, When I turned on the flashlight of my phone, então eles começaram a ler they com were able facilidade. to read it with ease. Sabe por quê? Do you know why? Porque a luz, Because the light ela estava iluminando o texto. illuminated the text. Sabe o que eu aprendo com isso? You know what I learned here? Sabe o que eu aprendi com essa lição? What I learned with this lesson? Sabe o que eu aprendi nesse What I momento? learned in this moment, Quando estava tudo escuro, when everything was dark, nenhum de nós podia ver no bem, one can see well. por causa da ausência Because de of luz. the absence of the A light, ausência de luz, the absence of light ela não permite que did not nós allow us enxerguemos. to see. Mas quando a luz But entrou when the light came in naquele cenário, that a scenario, limitação the limitation deixou de ser um was no obstáculo, longer an porque a obstacle. luz, Because the light ela revelou revealed aquilo que estava what was escondido na hidden escuridão. in the darkness. Assim acontece That's conosco. exactly what happens with Muitas us. vezes nós não enxergamos. Sometimes we cannot see. Muitas vezes nós não conseguimos adorar. Sometimes we cannot worship. Não é porque a gente não quer. Not because we don't É want porque to. muitas vezes estamos It's envolvidos because we are em involved meio a in trevas. the middle of darkness. E aonde há trevas, And where there is darkness, não há adoração. there is no worship. Aonde há trevas, Where there is darkness, não há there manifestação is no de adoração manifestation ao Senhor. of heart A posture palavra towards de the Deus ela é Lord. clara, The word of God is clear. mas sem a luz do But Espírito, without the light of the a Spirit, palavra permanece word incompreensível. remains Eu vou incomprehensible. repetir para você I'm going to entender. repeat this once A more. palavra de Deus ela é The word of clara. God is clear. Eu lhe pergunto quantos aqui já leram I a ask you palavra? who have read the word here. Quantos aqui leem a Who palavra? all reads the A word palavra here. de Deus é The word clara. of God is Mas se clear. você não está But if entendendo, you are not a understanding, palavra de Deus está sendo it's pregada. being Mas se preached. você não está entendendo, If you're not é porque understanding, está faltando a luz because light is do missing from Espírito your world Santo of the que Holy vai te Spirit revelar a that is going verdade. to reveal to you Nessa the noite eu quero truth. pedir ao I Espírito want to ask Santo the Holy Spirit que não tonight sejam as minhas palavras, that it's not just mas merely que in seja my a words, palavra but may it dele. be through His E ela word. venha And acompanhada may it com a come luz, and follow along que venha with His iluminar o light seu and caminho, illuminate your que venha path, iluminar a sua and illuminate mente, your mind, que venha iluminar o seu illuminate coração. your Eu heart. quebro no nome de I break Jesus in the name of todo Jesus espírito de every trevas spirit of que está na darkness sua mente, that is in your que está mind, te impedindo that is receber stopping you a from revelação receiving da the palavra de revelation Deus. of the Word of God. Muitos não conseguem entender as Many cannot Escrituras. understand the Word of God. E muitos não conseguem viver uma vida conforme Many cannot live a life as Sagradas Escrituras. following with the Escuta o Word que eu of vou dizer para God. você. Look at what I'm saying here. Muitos começam, Many people mas start não terminam. and cannot finish. Muitos não Many permanecem do not porque remain standing esfriam e because they enfraquecem. get cold and they get Não é weak. porque não It's not querem. because they don't want to. Não é porque você não It's not quer. because you don't want Não é to. porque você não quer It's not enxergar. because you don't want to Mas see. é porque a But it's escuridão because the dos darkness seus olhos in your eyes não permite você ver. blinds you. Mas hoje eu vim aqui But tonight, na autoridade da I come in the palavra. authority of the Mas word. hoje eu vim aqui I come here endossado pelo Espírito. endorsed by the Mas Spirit hoje eu of vim God. aqui I came tonight acompanhado por Jesus. coming with Mas Jesus. hoje eu vim aqui I came here acompanhado pela walking palavra with the Word e of pelo God Espírito and Santo the Holy para Spirit dizer que o Senhor to Jesus, say that the Lord o doutor Jesus, Jesus da the Rocha, Dr. Jesus, vai the Rock of fazer Ages, uma will cirurgia perform surgery nos seus olhos on your espirituais. eyes spiritually. E você, a partir de And you, hoje, starting vai today, começar a ver. you will start Tem seeing. gente aqui hoje There's people que vai here começar a that are going to start to enxergar. see. Escamas vão cair dos The seus scales olhos. will E fall a in the graça mighty de name of Deus Jesus, and the e a grace glória de and the Deus glory of vai vir God sobre a sua will vida. come over your Só life. você que está recebendo You who agora. receive this word, Levante a sua voz. lift up that Levante a voice, sua voz. lift up your E a voice, glória ao nome and do praise Senhor, the name of porque está Jesus, vindo because milagre there's aí coming a hoje. miracle over you tonight. Tem escamas caindo. Scales are falling down. Pastor, eu Pastor, não vou precisar ir mais ao médico. I don't need to go to the Porque doctors aquele anymore, espírito de depressão, because the spirit ele of saiu depression hoje. has left Pastor, tonight. eu não vou precisar ir ao Pastor, I don't need médico. to go to the doctor, Porque eu fui curado. because I was healed. Você não precisa
precisa de mais You uma don't need visita ao a more médico. test. Você não You precisa don't de need a tomar mais um visitation at the remédio. doctor. Você precisa You de don't need Jesus. meditation. You Você need precisa Jesus. da palavra. You need the word. Jesus está caminhando aqui Jesus is nessa walking noite. in here tonight. E Ele não está sozinho. And He's not alone. Eu venho te dizer I came to que tell Ele you veio acompanhado. that He came walking Ele veio along. acompanhado. He's walking. Ele me tocou nessa He's touched noite. me tonight. Quando eu subi nesse When I púlpito, came to this eu altar, senti o colarinho da minha I gravata, felt the Holy da minha Spirit. camisa sendo I puxada. felt my collar Não estou being dizendo pulled. isso And I'm not para te saying this emocionar, to mas eu estou make you dizendo isso emotional. I'm saying para te this dizer to tell que you aquele que me that the tocou, one that Ele vai touched me, tocar em He você wants to hoje. touch you. Ele vai tocar He em wants você to touch hoje. you. He's gonna touch Espírito you. de escuridão Spirit sai. of darkness, leave Espírito now. das trevas Spirit sai. of darkness, Espírito leave de now. frieza sai. Spirit of Espírito coldness, de leave fraqueza now. sai. Spirit of Espírito weakness, de leave now. cansaço Spirit sai. of tiredness, leave Em now. nome de Jesus. In the mighty Só quem name pode adorar. of Jesus Só quem Christ. pode adorar. We got some saints in the Adore house porque eu tô tonight that sentindo can Ele praise aqui. God. Adore porque eu tô Hallelujah. sentindo Open Ele your aqui. mouth and praise Tem God graça de Deus tonight. aqui. There's the grace Tem of the unção de Lord. Deus aqui. There's anointing Tem in this unção de Deus place. nesse lugar. There's anointing in this Adore a place. Ele. E Lift up depois eu your vou voice and continuar. praise the name Ora, of Jesus. Aonde Jesus está, Where Jesus is, milagres acontecem. miracles occur. Aonde Jesus está, Wherever the Lord o mal is, tem que sair. evil must flee. Eu sirvo I serve Deus a God que é Deus de vivo that is the God e of não de living people and not mortos. dead people. Meu irmão, Brother, se você está morto if you are hoje, dead tonight, eu creio num Deus I believe que é in a poderoso God para that is ressuscitar. powerful to Ressuscitar o resurrect seu you, sonho, to visit your dreams, ressuscitar a sua to esperança, visit your hope, ressuscitar a sua to fé, visit your faith, ressuscitar o seu to matrimônio, resurrect your ressuscitar matrimony, a sua to vida. resurrect your Se você house. crê nisso, If adore you a believe Ele, this, lift porque your Jesus voice está and aqui nesse praise lugar. Jesus tonight. Thank you, Jesus. Hey. Ooh, Jesus Christ. Somebody. Sabe o que eu vejo nesse texto? You know what I see in this text? Os milagres de Jesus em Corazim, Betsaida e The Cafarnaum miracles of Jesus in these three cities estavam ali, were there. mas as cidades But the cities não enxergaram did not see porque lhes faltava a luz because they lacked the da light fé of faith e da revelação and of revelation de quem estava com of eles. who was there with them. Eu preguei algumas semanas I atrás preached a couple weeks ago a frase que Jesus disse para Pedro. the phrase in which Jesus told Peter. E naquele diálogo Jesus disse: Pedro, In that Pedro, dialogue, he said, Peter, Peter, disseste bem, you said well, porque quem te revelou because who revealed this to you não foi a was carne not flesh nem o sangue, and not blood, mas foi o Espírito but it was de the Deus. Spirit of God. Ah, meu Deus! Precisamos clamar novamente por We isso. must call out for this again. Precisamos não apenas clamar, amados, We must not just call out. mas precisamos lutar We por must isso. fight for this. Precisamos se esforçar por isso. We need to give forces Se eu to this. fizer corpo mole, meu If irmão, we act weak, nem de casa eu saio. not even from my house Se I'll eu leave. fizer corpo mole, If meu I'm irmão, weak and act weak, eu não consigo mais pregar a I palavra. cannot preach the word Eu of não God. consigo mais I ensinar a cannot palavra. teach the word of Se eu God. fizer corpo If mole I nesse feel mundo, weak and I act os weak, problemas deste mundo problems vão of me this world sufocar. will suffocate Mas quando me. eu me But when I position posiciono, myself, mesmo doendo, even sick and mesmo hurting, cansado, even tired, mesmo enfermo, even sick, o Espírito de Deus, the Spirit of Ele God, olha para o esforço He que eu looks to estou your fazendo forces and the e strength, não existe como and He's no way. Deus ficar parado. There's no way God to Ele está stand dizendo: still. eu vou de encontro a He's saying, você. I go and Você está encounter precisando you. de força. You need Eu vou te strength. dar força. I'm gonna give you Você está strength. precisando de descanso. You're gonna need Você vai rest. encontrar descanso You're em gonna mim. find rest Porque em in me. mim Because você in vai me, encontrar you will tudo. encounter everything. Precisamos lutar novamente por We must isso. fight again for Se this. esforçar por isso. And give strength, E our de strength to jamais this. deixar
And let the Lord, que me falte a luz. Eu vou repetir, jamais deixar and not que let me falte a luz, that the light lack, e nem a fé, and faith e nem lack, a revelação. and revelation lack Eu vou in my repetir life. nessa noite. I'm gonna repeat A minha tonight. oração nessa My noite prayer é tonight que para esta igreja is for this church jamais falte luz. that not lack Jamais light, falte luz na sua vida. light in your life, Jamais falte fé na sua vida. life and faith E in your jamais life, falte a revelação na and sua vida. revelation in your life. Sabe por quê? You know why? Porque Jesus hoje, Because Jesus Ele te tonight, trouxe aqui He brought you para here te encher to da fill sua you palavra. up of His word. E você vai sair daqui, And sabe you're going como? to leave here Você tonight. vai sair daqui mais Going to leave crente. here more Christian, Vai sair mais crente do que more você entrou. believing than when you came Você vai in. sair mais servo do que You're going você to entrou. come out as more Você vai sair servant than mais how you espiritual entered. do que você You're entrou. going to enter more Você vai sair spiritual, mais ousado do You're como gonna você leave entrou. more bold, Mais cheio do Espírito. more full of the Spirit, Mais apaixonado pela palavra. more in love with the word Mais of God, humilde. more humble, Mais comprometido more committed com o reino de Deus. with the kingdom of Mais God, sensível à more voz de sensitive Deus. to the voice of God, Mais preparado para more o céu prepared for do que heaven você than entrou. how you came in Nessa tonight. noite Tonight, eu estou I am pregando preaching para alguém que está sendo for someone that is being cheio da presença filled by e the da palavra de presence and Deus. the word of God. Porque quando a luz de Cristo Because when the light of Christ ilumina o coração, shines the heart, quando a luz de Cristo when the light of Christ ela ilumina o meu coração, shines on my heart, o texto da nossa vida, the text of our life, o texto da nossa história, the text of our story, o que está escrito what is written a meu respeito, in my respect se torna legível, becomes legible, se torna entendível. becomes understandable. Quantas pessoas não sabem How many people do not know o que se passa com eles? what goes on with them? Quantas pessoas que vão ao médico How many people go to the doctors, e o médico e a medicina and the medicine, the doctors, e a tecnologia, and technology, porque não existe nenhuma tecnologia no mundo because there's no technology in the world capaz de sondar o seu capable to coração. sound your heart. Somente o Only Espírito the de Deus Spirit é quem of pode God that can sondar o sound seu your coração. heart. Daí sim, And then a alma cansada, the weary soul ela encontra descanso. finds rest, E o jugo pesado and the heavy burden se torna ou se transforma transforms em algo leve. into something light. Em outras palavras, In other words, não é a nossa visão que muda o texto. it's not our vision that changes the text. Lembra do exemplo que eu dei anteriormente Remember the sobre example I just gave, a disputa que nós estávamos fazendo? the discussion that we had, me and my family. Não é a nossa visão que It's mudou o not texto, our vision that changed the text, mas é a luz que muda but it a is the light nossa that changes visão. our vision. Você precisa da luz de You Jesus must na sua vida have the light of para Jesus começar a entender as to start coisas understanding the espirituais. spirit world. Você precisa da luz You de need the Cristo light na of sua Christ vida in your life para começar a entender to o que está start acontecendo dentro da understanding what sua is casa. happening in your Por que house. tantos levantes? Why so many Por que lifting up? tantas perseguições? Why so many Por que tantas persecutions? brigas? Why so many fights? Por que tanta falta Why disso so ou many daquilo? lack of this Por que or você não that? consegue romper? Why can you not go Por que and você não conquer? consegue fazer isso ou Why can aquilo? you not do this Não or está that? faltando palavra. The word is not Você tem a missing. palavra. You have the word. Você lê a palavra, You read the mas word. está faltando a luz It's de Cristo missing the para light iluminar of o Christ seu to caminho. illuminate your Salmo path. 119, Psalms verso 115. 119, verse Lâmpada para os meus 105. pés é a Light for my tua feet palavra is your e word. luz para o meu caminho. Light for A my palavra está aí, meu irmão. word is Você there. tem ela, You have mas her. você precisa But you need da luz do Espírito the light Santo of the Holy para te Spirit iluminar. to illuminate your Eu vou path. dizer para você I'm gonna tell o you que o tonight Espírito Santo falou what the Holy comigo aqui Spirit told agora. me right Diga now. para ele Tell them que ele vai começar a entender they're gonna start aquele understanding problema no trabalho. that problem that they Ele have vai at começar work. a entender They're gonna start aquele understanding problema na escola. that problem at Ela vai school. começar a entender They're gonna start aquele problema no understanding matrimônio. that problem in É their porque marriage. hoje, That a partir today, da revelação da through the palavra, revelation of a the luz word, do Espírito
Levante a sua voz e adore a Lift Jesus. up your voice and praise God. Feche os seus olhos pelo amor de Deus Close your eyes for the love of God, para as coisas desse mundo. for the things of this world. O texto de Mateus capítulo 11, The text, Matthew chapter 11, e agora vai ficar gostoso. and now it's going to start to heat up here. O texto de Mateus capítulo The 11, text of chapter 11, ele é um texto escatológico. it is a text that is eschatological. Diga comigo, escatológico. Eschatological. Diga de novo, ficou tão fraquinho que eu vou te dar uma chance de novo. Diga 1, 2, 3, escatológico. Pastor, o que é um texto What do escatológico? you mean by the text being eschatological, Lord? Verso 22 de Mateus 11, põe na tela, The Jorge. verse is 22 Mateus capítulo 11, verso 22. of chapter 11. Olha o que Jesus diz. This is what the Lord says. Por isso eu vos digo And Jesus says, que haverá menos rigor para Tiro e Sidom it will be more bearable for Tyre and no Sidon dia do juízo do que para on the day of judgment than Vós. for you. haverá menos rigor para Tiro e It Sidom will be more bearable for Tyre and no dia do Sidon juízo do que on the day para of judgment vós than for you, que andaram com ele, who walked with them que viram ele de and perto, saw him close up, que experimentaram milagres, experienced miracles, que viram ele who fazendo saw him maravilhas, doing que miracles, sentaram com ele até mesmo who sat with him e comeram com ele. and ate with him. Menos rigor, It will be more bearable, menos less rigid, rigor. less rigid, more bearable. Menos rigor significa que na vida Which means that in life existem graus de responsabilidade there are levels to responsibility diante de Deus before the Lord no dia do juízo. in the day of judgment, Ou seja, or being quanto mais conhecemos da palavra, the more we know the word, mais responsáveis the more responsible somos we are diante de Deus. before God. Tem pessoas que ficam There's preocupadas. some people that get worried. Eu não me preocupo, I don't get worried porque a própria palavra está nos ensinando. because the word is teaching us. Quanto mais conhecemos da palavra, The more we know the word, mais the more responsáveis responsibility somos diante de Deus. we are before God. More Ninguém responsibility we vai have before God. poder chegar diante de No Deus one's going to be able to come before the cheio de Lord desculpa. full of excuses. Come on. Dizer, não, Senhor, mas Say, isso ou Lord, aquilo. but this and that. Talvez ele vai te cortar assim na lata. Pare! He'll probably cut you off right off the bat Porque não vos conheço. and say, stop, because I don't know you. Quanto mais experimentamos a The graça, more that we experience grace, mais comprometidos devemos estar com the more committed we santidade. must be to holiness. Quanto mais recebemos de The more we Deus, receive from God, maior será a nossa the greater our responsabilidade accountability diante de is Deus. to Him. Responsabilidade para pregar, Accountability to preach, responsabilidade para ensinar, accountability to teach, responsabilidade para responsibility evangelizar, to evangelize, responsabilidade para responsibility sermos to homens e be mulheres de men and Deus. women of God. Quanto mais ouvimos a The sua more voz, we hear His voice, menos desculpa temos the para less excuses we desobediência. have for disobedience. Quanto mais The testemunhamos more we milagres, testify about mais miracles, firmes devemos the more permanecer firm we na must fé. be in the faith. Não existe ninguém, It's not because there não isn't existe anyone. absolutamente There's ninguém no one que não tenha ouvido a palavra that de has not Deus, heard the que word vai of ficar God, isento de uma responsabilidade. that is going to be Pode absent causar from the comichão nos responsibility. ouvidos, It can bother mas you to será hear, but you responsável will be por aquilo que responsible Deus for what the falou Lord e has Deus said ensinou. and what He has taught you. Porque quanto mais nos aproximamos de Because the more Cristo, that we approach mais Jesus, transformado the more precisamos ser transformed we must em be sua imagem. in His image. Quanto mais você chegar perto The de more that Cristo, you approach eles vão Jesus, dizer, they're going to
not say, não são esses isn't them que andam com Ele, the one to walk não with são them? eles Isn't que it them comiam com that Ele. walked and Sabe ate por with que him? que reconheceram You know why Ele? they Porque recognized estavam him? muito Because perto they were dele. so close Quanto to mais Jesus. você The more estiver that you are perto de close to Jesus, Jesus, mais eles the vão more reconhecer they're going to você, recognize porque você vai that se parecer com you look Cristo. like the Lord Jesus Você Christ. está entendendo? Diga Do you glória a Deus. understand this? Say glory to God. A indiferença The difference, the indifference é um pecado muito grave. is a very serious sin. Essas cidades que rejeitaram a Cristo These cities that rejected the Lord viram tudo, saw everything. viram Ele, They saw him. mas sabe qual foi a atitude deles? But you know what their attitude was? Indiferença. Indifference. A indiferença é um pecado, Indifference is a grave sin. e muitas vezes pior do que a ignorância, And maybe even worse than ignorance. porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o quê? Because the Lord says in the Quem sabe Bible a that Bíblia He does responde? not account for Deus what não leva em conta o tempo da ignorância. ignorância. He does not take account the times of your ignorance. Ele era ignorante. He was E ignorant. quando eu digo ignorante, não é ignorante no termo da cultura, do conhecimento, do And when I saber, say ignorance, I'm not saying literal like mas just por ignorance, não arrogance, experimentar conhecer a but for Deus. not knowing and experiencing the Lord. A indiferença é quando Indifference is when a pessoa não se importa com alguém ou com alguma coisa. the person doesn't care about another or about Isso é a specific indiferença. something. Está vendo, mas não está nem That aí. is indifference. You are seeing something and not acting on it. Está vendo, mas faz de conta que não vê. You are seeing it but acting like you do Isso é not. indiferença. That is indifference. A indiferença é quando alguém fica sem reação, When someone is without reaction, como se não fizesse diferença nenhuma aquilo, almost as if there was no difference if they did something or not. como se nada tivesse acontecido. Nothing mattered or nothing had happened. Exemplo, An example, se alguém vê uma pessoa passando necessidade if someone sees somebody in need, e não sente nada por aquela pessoa, does not feel anything for that nem person, tenta ajudá-la, don't even try to help the person, isso é that indiferença. is being indifferent. Nos versos 25 e 27, In verses 25 to 27, Jesus louvava ao Pai the Lord, He por revelar os worshipped seus segredos do God reino, Father to reveal His secrets não of aos the kingdom, sábios desse mundo, not to the proud of this world, mas aos pequeninos. but to the humble. Jesus louvava a Deus, The Lord, He called out to the Father and worshipped the Father, porque o Senhor revelava o reino de Deus, because the Father, He não aos revealed sábios, the mysteries of the kingdom not to the proud, os conhecedores desse mundo, mas aos pequeninos. but to the humble. E ele disse assim: And He said this: o reino do céu não é acessado por mérito intelectual, the kingdom of heaven is not accessed by intellectual merit, mas por dependência humilde. but by humbleness. Quando eu me humilho When I humble myself na presença do Senhor, in the presence of God, Deus começa a descortinar the Lord starts to os seus uncurtain segredos na minha vida. His mysteries. Eu vou te dar uma chave para I'm você going to give you a hoje. key tonight. Jovens, Youth, irmãos, brothers, irmãs, and sisters, você quer experimentar algo sobrenatural do you want to grande de Deus? experience something supernatural from Se God? humilhe na presença Start de Deus. humbling yourself in E the Deus vai presence of God. revelar para você. And the Lord will reveal to you Jeremias 33, Jeremiah 3. 33, Sabia que 3. esse clama a mim que nós ouvimos, This verse that we know called to além to de me, ser gritar, it's with you clamar, calling out, falar alto, shouting out, mas é humilhar. but it is still humbling. Troque a palavra gritar, clamar ou falar alto. Change these words of humilhar, speaking você vai ver. loudly. You can Clame a change mim, it for ou being seja, humble. humilhe-se a mim I will humble e myself, falarei contigo and I will speak to e you, responder-te-ei. and I will respond to Vou you. responder para você I will respond for e vou you, anunciar para você and I will announce coisas grandes great e things firmes and firm que things não sabes.
that you do not know. Nessa noite, Tonight, Deus está pronto the Lord para is revelar para você ready to os seus reveal to you segredos e os seus His mistérios, mysteries and porque His você no secrets, seu coração já because está you in dizendo: your heart eu fui muito said, ignorante, I was very eu ignorant in fui the past. muito nariz empinado I had my mesmo, nose up, eu preciso me pinned up. humilhar I must debaixo das humble potentes myself mãos do Senhor, under the potent porque Deus hands ao of the seu Lord, tempo because the Ele Lord vai in me His revelar time will e Ele vai reveal exaltar o seu nome and na minha exalt vida. His name in my life. Em outras palavras, In other words, não é quem sabe mais, it's not who knows não more. é quem estudou mais, It's not who studied não more. é quem tem mais cargo, It's not about who has more não é quem titles tem mais título, or has many. mas é pela dependência dele, It's the é por dependence. acreditar nele, to believe é in por Him. viver nele Their belief e and para trust ele, in Him. é ser To live for Him is cristocêntrico to be Christ-centrical. absoluto. Tá na Absolutely. escola, At your é school, Cristo na minha vida. it's Christ in Tá your no meu life. trabalho, If I'm at work, é Cristo na minha it's vida. Christ in my Tá life. pagando as contas, If I'm paying é bills, Cristo na minha it is vida. Christ in my Tá life. adorando, If I'm eu praising, adoro a Ele, it is Him porque dele, that I por praise, Ele because e for para Him, Ele to são Him todas as are all coisas. Levante a things sua voz e made. adore a Jesus. Lift up your voice and praise God tonight. E daí Cristo faz And then Christ convite no verso 28 a 30. it makes an invite here. E aqui está o ápice, a parte mais alta. And here is the climax, Dos convites mais ternos the most tender e verses profundos das and Sagradas Escrituras. profound scriptures Foi quando Jesus disse: was when Jesus said, vinde a mim, come to me, in verse 28. vinde a mim. Come to me. Jesus está chamando para Ele. The Lord is calling to him. Jesus está chamando a toda a responsabilidade para Ele, He takes all the responsibility upon himself dizendo: você já foi em muitos lugares, and said, you've been to many places. você já caminhou por muitos lugares, You've walked through many places. você já teve em muitas igrejas, You've been to many churches. você já gastou muito dinheiro, You spent too much money. você já foi a muita gente. You went to too many people already. Mas eu estou dizendo para você: vinde But I'm a saying to mim, you, come to me. vinde a mim. Come to me. Ele está dizendo: se você for a Ele, He's saying, if you come to him, se você vir a Cristo, if you come to Christ, Ele garante o que Ele He will está te guarantee that prometendo. what He is promising Talvez you. Ele não vai te prometer um carro do ano. Maybe He will not promise you the car of the Talvez Ele não year, vai te prometer uma casa not a nova. new house, Talvez Ele não vai te prometer documento. not Mas Ele documentation, vai prometer but He will esperança para a promise you sua alma. hope for your Ele vai soul, prometer alegria constante. joy and O que é isso, consistent pastor? joy. What do you mean, É no meio da Pastor? prova. It's in the middle Você of consegue fight ver a luz. that you can see the É no meio light. das trevas. It's in the middle of Você darkness consegue enxergar that o you can caminho. see the Porque path. Jesus é o caminho. Because the Lord is the Ele way. é a He verdade. is the truth. Você pode adorar a Ele. Can you praise God? He is Você the não light. precisa ir a Maria Joana. You don't need to go to the saints. Você não precisa ir ao padrinho You José. don't need to go to all of the Mas Marys. você precisa ir até a Jesus. need to go to Christ. Hoje é a noite Tonight que Ele is está the night dizendo: você that the Lord is precisa saying, ir you até a must mim. come to me. Você precisa You vir must até a mim. come to me. Ele está dizendo nesse He is culto: saying in this está service, cansado? are you tired? Vem a mim. Come to Him. Está esgotado? Are you worn Vem a out? mim. Go to Está Him. desanimado? If you're Vem a discouraged, mim. go to Está Him. perdido? If you're lost, Vem a mim. go to Him. Está If sobrecarregado? you're Vem a burdened, mim. go to Him. Está ferido, Are meu you irmão? wounded? Vai a Cristo. Go to Him. Está angustiado? Are you anxious? Vai a Ele. Go to Christ. Está confuso? Are you confused? Vai a Ele. Go to the Está Lord. sem força, gente? Are you without Vai a strength? Ele. Go to Jesus. Está sem rumo? Are you without Sem direction? direção? Without Vai a guidance? Ele. Go to the Jesus Lord. está fazendo He convite. is doing an Você que invitation. entrou aqui nessa You noite, came tonight. vai a Cristo, Go to porque Jesus, Ele é a solução. He is the solution. Ele é o remédio para a He tua is the ferida. medicine for Ele é your o wound. caminho. He is Ele the é a path. porta. He is the door. Ele é o pão vivo. He is the Ele é a living água bread. viva. He is the Só quem living vai a water. Jesus, Who can levanta a praise sua voz e Jesus? adore. Lift up your voice and praise the mighty name of Jesus Christ. Ele é o Yeshua He HaMashiach. is Yeshua HaMashiach. Jesus o Cristo, o He is Messias the enviado. Jesus, the Messiah that was sent. Segundo ele estava dizendo, o próprio Cristo disse isso. The Christ himself said this. Eu não estava lá, I wasn't there,
Mas eu tenho certeza But I'm certain que a mensagem que Cristo pregou that the message that em Jesus Corazim, preached in Betsaida Bethsaida e Sidom and Sidon foi a mesma mensagem que eu was estou the same pregando. message. Vem a mim, Come to me. vem a mim. Come to me. Pare de ir aos outros. Stop going to other Você está people. contando, eita, arerebacadaça. Você está contando o seu problema para You're muita telling other gente people your e problems. ninguém está resolvendo And nada. nobody's E não resolving vai anything. resolver And they're mesmo, not going porque to. eles são limitados. Because they are Mas se limited. você But if hoje you tonight gastar o seu tempo take your time dando para Jesus telling the aonde Lord é a tua dor, where your pain eu is, tenho certeza, I have certainty Ele é o remédio, that He is the vai te medicine. curar hoje. He will heal Chegou you a salvação na tonight. tua There is vida. salvation Levanta in sua your voz e life adora. tonight. Ele está quebrando cadeia aqui He is hoje. breaking chains off Ele está tonight. quebrando He is algema aqui breaking hoje. yokes here Ele tonight. está tirando o He is cansaço aqui canceling hoje. the tiredness Tem tonight. gente que está indo no There's médico. people that are going to the Não tem doctors problema ir no and they have médico. no problems. Vai sim no médico. They go to the Mas tem doctors gente que está indo no médico and they are going para tomar vitamina B, to have vitamin B12, B, BA, B12, BC, B6, D, E, D. F. Vai a Jesus Go to primeiro. Jesus Ele vai te first. curar. He will heal you. Eu vejo Jesus curando I alguém see hoje the Lord aqui. curing someone Em tonight. nome de I see the Lord Jesus. healing someone Em tonight. nome de I heal this Jesus. healing tonight. Vai ter ferro no teu There's sangue. faith in your Vai ter blood. vitamina na There's tua going to alma. be Vai iron ter in your blood. There's going to be vitamins in your Hoje você bloodstream. vai sair daqui You are curado. going to leave here Porque é o healed próprio because of Jesus. Jesus of Nazareth. Você não está entendendo, sabe You're not por quê? understanding, Porque you know você não why? está doente. Because you're not Mas sick. Jesus está curando But aqui hoje Jesus alguém. is healing the Você sick. não vai precisar mais You're tomar not esse needing to go remédio. to take this Depressão medicine. sai. Depression leave. Ansiedade sai. Anxiousness go. Enfermidade sai. Infirmary go now. Porque Jesus Because hoje the Lord Jesus marcou tonight um encontro com você. has encountered Aumenta aí, you Samuel. Estou tonight. sentindo Deus aqui. Olha ele aí, olha ele aí. Look at him walking through the church tonight. Look at Jesus walking through the church. Shut up. O doutor Jesus da Rocha. The Lord is walking in this Chegou aqui church hoje. tonight. Ele vai te curar. He's come to Ele tá heal te tonight. curando. He's healing Ele tá te tonight. tocando. He's touching you Ele tá te tonight. tocando He's hoje. touching you Só levanta a tonight. mão e adora. Só adora. Só glorifica. Só exalta. Tem cura e milagre acontecendo nesta casa, na tua vida. There is healing miracles hoje. being operated tonight. Tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem There's milagre. miracles, there's miracles. Vai recebendo o teu milagre aí hoje. Vai recebendo o teu milagre aí Who's hoje. receiving somebody react in this house for the love of God? Tá vendo um tá aí, então um tá adorando. Where are the people? Tem um adorando. Já tem dois glorificando. Tem milagre, tem milagre, tem milagre. Você não será mais o mesmo. You will not be the A droga same. não vai te You will alegrar no longer be the mais. same. A droga não vai te alegrar Drugs will mais. not hold you back. A bebida não vai te satisfazer Drinking will not hold you back. O sexo ilícito Sex will not não hold vai you te back. alimentar In the mighty mais. name of Jesus Porque Christ. você está sendo Because cheio. you are being Vai full. adorando, vai adorando. Eu sou. É esse eu sou. Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. Você pensou que não ia acabar assim, né? You think that was going to be the end of it, right? Você pensou que ia acabar como um culto You de thought that this ensino, was going né? to end like this, huh? Não subestime ao Senhor. Do not substitute the Lord. Poder na palavra. There is power in the word of
pastor Silvani? You know what I find beautiful, Pastor Silvani? Que nós não vamos ser chamados como Corazim, Betsaida e Sidom. That we're not going to be called like these three cities. Eu não, meu filho. Not me. Se você quiser ser If you want chamado to be called after these Corazim, Betsaida e three Sidom, cities that we talked seja about, você. be you. Mas eu vou ser chamado Do daqueles que you. adoraram. But I'm going to be called the city that Eu vou praised the adorar. Lord. Eu vou adorar. I'm going to praise. Eu não vou ser comido de I'm bicho. not going to be Porque eu eaten vou by adorar o meu bugs. Senhor. Because I will come live Levante a with sua my voz e Lord. adore. Oh. O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Diga, gente. Eu vou orar por você, I'm going to pray for you. mas orar só porque eu vou orar mesmo. But pray just because I want to pray. Porque o Espírito de Deus que está The nessa Holy casa, Spirit that is here, cada centímetro desse every lugar, centimeter in this cada place, ambiente, cada lugar, cada metro, Every cada centímetro curve, every centimeter, está cheio every da inch presença de is Deus. filled with the presence of God in this place. E a minha Bíblia diz: And my Bible says, aonde o where Espírito the de Deus Spirit está, of the Lord is, aí há liberdade. there is freedom. Yeah. Eu encerro dizendo: I fulfill and I complete by saying, Jesus não estava chamando eles the Lord was not calling them para vir a uma religião. to come to a mere religion. Religião são muitas, existem muitas, There's many religions, mas Jesus estava chamando para ir a Ele, but he was calling them to come to him, Cristo. Christ. Você precisa parar de vir a religião. You need to stop just seeing it as mere Você religion. precisa parar You need to stop de vir a Cristo por causa de uma mensagem, coming to Jesus because of que a você message viu na internet, that you heard on the a internet cartaz. or on a Você poster. precisa parar de vir a You need to Cristo stop going to por causa de um Christ congresso. because of a Eu conference. preciso vir a Cristo You todos need os to come to dias. Christ every E day. estar na presença Be de in the Deus presence of God. tem que ser o seu maior prazer. Needs to be your Tem que biggest ser a sua maior pleasure. alegria. Needs to be your biggest, Não é vir uma greatest vez por joy. mês. Not once a É month, estar na but presença to do be Senhor. in the presence of God. E foi Jesus que And disse: it was the Lord Jesus quem deve vir a mim? who said to him, who should come to him? Os cansados e oprimidos, Those that are weary and heavy laden. todos os que carregam o peso do All pecado, of those that carry the burden of sin, da religião of religion, e das lutas dessa vida. and of the battles, the Se fights você está of this incluso life. nessa lista, If you are in this list, você foi convidado para you vir a are Jesus. invited to come to Christ. Porque nele, Because in Him, somente nele, only in Him, você vai achar will you descanso find de rest, verdade. true rest, Um descanso diferente true rest that's different, do descanso físico. a rest that is physical. É um descanso de paz. It is a rest that is of Paz na peace, sua alma peace in your soul com Cristo e com Deus. with Christ in God. Sabe por quê? You know why? Porque o seu jugo, Because His yoke, o jugo de Jesus, é suave. Pai, Father, a minha oração nessa noite my prayer tonight é que os teus filhos is that your children tenham não só ouvido, have not just merely heard, mas tenham entendido but understood a verdade dessa palavra, the truth of your word o tonight, poder dessa palavra, the power of your word essa tonight, palavra que the transforma, word that transforms, essa palavra que muda, the word that changes essa palavra lives, que me renova todos that os dias renews me every day, e que me faz estar na presença do and that Senhor. makes me be in the presence of Levante the as Lord. suas mãos, eu quero Lift up your abençoar a hands. sua I vida. want to bless you tonight.